A questão 13, pessoal, é uma questão de inequação do segundo grau. Olha aqui, maior ou igual, isso aqui é uma inequação, né? A gente tem que tomar cuidado na resolução de uma inequação. Não é igualzinha à resolução de uma equação, né? A gente tem que prestar atenção em dividir, em alterar o sentido da desigualdade, né? Quando a gente multiplica todo mundo por um valor. Então vamos colocar a inequação aqui, ó. 1 sobre x menos 1, 1 sobre x menos 1, menos 1 sobre x mais 1. Isso tem que ser maior ou igual do que 1 sobre x ao quadrado menos 1. A gente sabe que x ao quadrado menos 1 é o produto desses dois, né? O produto desses dois aqui é x menos 1. Então eu vou ter que tirar o MMC aqui, o MMC entre esses três valores, x menos 1, x mais 1 e x2 menos 1, é justamente esse aqui que é o produto deles. Então esse aqui vai por x mais 1, esse aqui vai por x menos 1 e esse aqui vai por 1, certo? Agora que a gente tem que prestar atenção, numa inequação a gente não pode jogar fora os denominadores, porque jogar fora os denominadores equivale a multiplicar todo mundo por aquele denominador. E quando a gente multiplica todo mundo numa inequação por um valor, se esse valor for negativo, o sentido da desigualdade vai inverter. Então você não pode multiplicar, você não sabe se x2 menos 1 é positivo ou negativo, então você não pode jogar fora o denominador. Essa é uma grande diferença entre a resolução de uma inequação em comparação com a resolução de uma equação. Então você mantenha os denominadores lá, não pode jogar fora. Isso aqui vai ficar o seguinte, 1 vezes x mais 1, menos 1 vezes x menos 1, e aí você mantém o denominador, não pode jogar fora. Quem é que vai ser o denominador comum aqui? É o produto deles, que é exatamente igual a esse aqui, x2 menos 1. Isso vai ser maior ou igual do que 1 sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Então é uma diferença. Muita gente aqui se engana e acaba jogando fora os denominadores e vai achar um resultado errado, tá? Certo, então aqui esse numerador vai ficar x menos x, vai cortar, vai ficar 1 menos menos 1, vai dar 1 mais 1, 2. 2 sobre x ao quadrado menos 1 é maior ou igual do que 1 sobre x ao quadrado menos 1. Na resolução de uma inequação, você não pode jogar fora os denominadores. Você tem que juntar todo mundo no primeiro membro e deixar zero no segundo membro, tá? Então vamos passar esse cara para cá, eu vou poder juntar porque o denominador é o mesmo, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então a gente vai ficar com 1 sobre x ao quadrado menos 1 é maior ou igual a zero. Pronto. Então a gente chegou na forma que a gente tem que deixar ao resolver uma inequação, qualquer tipo de inequação. Se for do segundo grau, se for do primeiro, tá? Às vezes quando você tem vários fatores aqui, você deixa fatorado e aí você vai fazer o estudo dos sinais. Estudo da variação de sinal. Quando que é positivo, quando que é negativo. Olha só, você quer que isso aqui seja maior ou igual a zero. Ele pode ser igual a zero? Não, igual a zero não, porque o numerador é 1. O numerador nunca se anula. Então o numerador é sempre positivo. E isso facilita bastante a gente, né? Esse numerador aqui é sempre positivo. Então se você quer que a fração seja maior ou igual a zero, ou seja, sempre positiva, basta obrigar esse denominador a ser maior que zero. Então o x2 menos 1 tem que ser positivo. Pode ser igual a zero? Não, igual a zero não pode. Igual a zero não pode porque vai anular o denominador, né? O denominador não pode ser zero. Ele faz parte da restrição da equação. Legal, então x2 menos 1 é maior ou igual a zero. Isso aqui é um trinômio do segundo grau, x ao quadrado menos 1. A gente pode até esboçar o gráfico deles, né? Se isso aqui fosse uma equação do segundo grau, quais seriam as raízes? 1 e menos 1. Então esse x ao quadrado menos 1, o gráfico dele é isso aqui, ó. Raízes são 1 e menos 1. Certo?
É uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x12 é positivo. As raízes estão marcadas aqui, 1 e menos 1. Então, esse trinômio do segundo grau é negativo entre as raízes e ele é positivo fora das raízes, certo? Então, o que a gente tem que ter aqui para solucionar isso? O x tem que ser ou um número menor que menos 1, o x tem que ser menor que menos 1, ou o x tem que ser maior do que 1, para que esse trinômio aqui seja positivo, certo? Então, pessoal, muito cuidado com a resolução da inequação do primeiro grau, do segundo grau, é a mesma ideia, tá? Você tem que tomar cuidado quando você multiplica por um negativo, você tem que mudar o sentido da desigualdade. Agora, quando você não sabe se é positivo ou negativo, você deixa ele lá. Então, você não pode eliminar o denominador, tem que ficar ele até o final, para no final você chegar a uma fração maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, e aí você faz o estudo da variação do sinal. Se eu quero que seja positivo, então, já que eu sei que o numerador é positivo, basta obrigar o denominador a ser positivo, tudo bem. E zero não pode ser, essa fração nunca vai ser zero, porque 1 dividido por qualquer coisa nunca será zero, né? O numerador nunca se anula. E o denominador não pode se anular nunca. Então, eu faço com que esse denominador seja maior do que zero. E aí a gente chega numa inequação do segundo grau, que é na forma de um trinômio, e essa aqui é a solução. O x tem que ser menor que menos 1, ou então maior do que 1. Então, o conjunto verdade, o conjunto solução dessa equação, vamos dizer o conjunto S, só que aqui ele chamou de A, né? O conjunto solução ele chamou de A. Então, o conjunto A é esse conjunto aqui, ó. Ele vai de menos infinito até menos 1, menos infinito até menos 1, união com esse outro aqui, ó, de 1 até infinito. Esses são todos os elementos que satisfazem, certo? Tá, agora o problema pediu para você dizer quem é R menos A. R menos A, onde R é o conjunto dos reais. Então, o R menos A vai ser R menos isso. Então você vai tirar de 1 para trás, de menos 1 para trás você vai eliminar. De 1 para frente vai eliminar. Só vai sobrar os números que estão entre 1 e menos 1. Então quem é que vai ser isso? R menos A. Bom, tirando isso aqui vai dar de menos 1 até 1. Certo? Interpretação disso, R menos A é o conjunto das não soluções, né? Já que A é o conjunto das soluções, o R menos A é o conjunto dos números que não são soluções. São todos os números entre 1 e menos 1. E a gente tem que dar uma olhadinha também na restrição, né? O denominador não pode se anular. Não pode se anular, então o x não pode ser nem 1 nem menos 1. Mas na nossa solução a gente já achou isso, ó. O menos 1 e o mais 1 estão fora da solução, porque é menor e não é menor é igual. E aqui é a mesma coisa, né? Portanto, o 1 e o menos 1 estão lá no conjunto das não soluções. Certo. Agora, só que tem um pequeno problema. O pequeno problema é o seguinte. A resposta do gabarito é essa aqui, letra A. Ou seja, isso aqui são chaves, tá? Chaves, chaves. Ou seja, o conjunto cujos únicos elementos são 1 e menos 1. Certo. E a resposta que a gente achou foi essa aqui, ó. Menos 1 mais 1. Ou seja, o intervalo fechado em menos 1 e fechado mais 1. A nossa resposta é a resposta C. E a resposta do gabarito é essa aqui. Ou seja, nós encontramos como solução aqui, solução não, né? O conjunto R menos A, que seriam aqueles que não satisfazem a inequação, é o conjunto, o intervalo que está compreendido entre menos 1 e mais 1, inclusive os extremos, ou seja, intervalo fechado. E todos os caras que estão lá dentro, tá? E a resposta do gabarito é essa aqui, ó, apenas o menos 1 e o mais 1. Menos 1, mais 1. Ou seja, não é um intervalo, é um conjunto com 2 pontos só, certo? E agora, quem é que está certo? A gente? Pera aí, a gente que eu fiz aqui, vocês acreditaram no que eu fiz, né? Tá tudo certo? Convenceram-se? Então vocês estão com essa resposta aqui. Essa aqui é a resposta do gabarito, está
errada. Quer ver que está errada? Olha só. Esse conjunto é o conjunto dos caras que não são solução, certo? Todo mundo que está nesse conjunto é o não solução. Aqui a gente viu também que é o conjunto não solução, porque é o R menos A, são todos reais menos as soluções. Então o R menos A é o conjunto dos valores de X que não satisfazem. Se A é o conjunto dos caras que satisfazem, o R menos A é o complemento, são os caras que não satisfazem. Então, essa solução aqui está dizendo que 1 não satisfaz e que menos 1 não satisfaz e que todos os outros satisfazem. Vamos tirar a prova real então? Vamos testar o zero. Zero, você satisfaz ou não satisfaz? Eu estou aqui dizendo que zero não satisfaz, porque o conjunto dos caras que não satisfazem a gente encontrou como um intervalo fechado de menos 1 igual a 1. Então, pela nossa solução, o zero não pode satisfazer. E pela solução do gabarito, o zero tem que satisfazer a inequação, né? Porque ele disse que só quem não satisfaz é 1 e o menos 1. Vamos testar o zero então? Vamos fazer x igual a zero para ver o que acontece. Olha só, fazendo x igual a zero, será que isso aqui vai ser verdade? Ou seja, fazendo x igual a zero, isso aqui vai dar 1 sobre menos 1, que é menos 1, menos 1 sobre, isso aqui vai dar 1 mais 0, então vai dar menos 1. É maior ou igual do que menos 1? Né? Fazendo x igual a zero. Ou seja, será que menos 2 é maior ou igual que menos 1? Isso está certo, gente? Olha aqui. Menos 2 não é maior do que menos 1. O menos 1 que é maior que menos 2. O menos 1 está mais à direita. Claro, o que você prefere? Dever 1 milhão ou dever 2 milhões? Então isso aqui é menos, certo? Então isso aqui está errado. Menos 2 não é maior que menos 1. E que está de acordo. O que provavelmente aconteceu aqui para eles terem encontrado esse gabarito errado? Provavelmente, quando eles foram resolver essa inequação aqui, eles devem ter eliminado esse denominador sem querer. Esqueceu, se distraiu e voou aqui nessa passagem. E ele achou que 2 era maior do que 1, então todo número satisfaz. Todo número satisfaz, menos os caras que anulam o denominador, né? Então, realmente daria essa resposta aqui. Só que isso aqui está errado. A eliminação do denominador aqui está errado, tá? Você não pode eliminar um denominador na resolução de uma inequação. Você tem que ficar com o denominador até chegar a ficar um zero no segundo membro, uma fração no primeiro membro, e aí você estuda a variação de sinal, quando é que é positivo ou quando é negativo, tá? Então, a nossa resposta oficial aqui, oficial, digamos assim, contrário do gabarito, tá? O gabarito é menos 1, 1, esses dois elementos, e a gente encontrou isso aqui, tá? Então seria o caso de vocês escreverem isso aqui na folha e mandar lá para fazer o recurso. Desculpa o pessoal que achou isso aqui, sinto muito, mas o correto matematicamente é esse aqui, tá? Se você tinha acertado com erro, quer dizer, se você errou também aqui, é uma questão errada, tá? Não posso fazer nada. Ok? Então, resposta correta aqui, letra C.